Melhores no céu, uma boa noite. Informações sobre o campo magnético da Terra, sobre a inversão dos polos magnéticos, do escudo protetor do nosso planeta, um vídeo muito sério. Eu vou expor um parecer de um astrofísico aqui, para vocês entenderem a gravidade da coisa. O professor Lester Fonseca, muito renomado, e ele fez um vídeo sobre isso. Eu acho importante mostrar para vocês o parecer dele, do que acontece quando ocorrer a próxima inversão do campo eletromagnético do nosso planeta. Isso não está longe, é importante vocês assistirem o vídeo até o final. Eu vou mostrar para vocês também o deslocamento em tempo real, onde estão, melhor dizendo, os polos magnéticos da Terra nesse momento, e o tanto que se deslocou sentido Canadá até a Sibéria em poucos anos, em apenas 30 anos, eventos que era para demorar milênios. Então, antes de tudo, eu peço o joinha, peço que deixem o like, também compartilhem as informações, porque também são informações seríssimas. Isso tem muito a ver com os eventos que estão acontecendo no nosso planeta. E a inversão dos polos aí pode ser também um dos pivôs, uma das causas pelo descontrole climático, atmosférico, talvez até geológico, até mesmo geofísico. Meus amigos, esse é o professor Laércio da Fonseca. Observem o que ele disse. Preste bem atenção. Estamos aqui hoje para falar sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra. Professor, o que significa isso? Então, vocês me acompanhem aqui na lousa que eu vou explicar direitinho para vocês como que isso funciona. Bom, como que funciona um eletroímã? Eletroímã, estou falando para vocês. Então, você tem um fio, esse fio faz uma bobina, presta atenção, tá? E desse lado aqui, a gente vai colocar uma pilha, tá? Presta atenção, uma pilha cujo polo negativo é esse, e essa pontinha aqui é o polo positivo da pilha, tá ok? Então, quando eu conecto isso aqui gera uma corrente elétrica, passa uma corrente. Então, ao passar na bobina essa corrente elétrica, ela gera um campo magnético. E essa bobina, ela é semelhante, geralmente a gente coloca um núcleo de ferro aqui, sabe, gente? Porque o núcleo de ferro, quando eu coloco dentro dessa bobina, ele aumenta a capacidade magnética do sistema. Então, as moléculas, mas mesmo sem esse ferrinho que eu vou botar, vai criar um campo magnético. Só a bobina já cria. Então, vai criar um ímã, um polo norte e sul. E você pode brincar, a hora que você ligar essa pilha, você pode grudar prego, tudo, você pode brincar. Então é assim que funciona o campo magnético. Então, de início, ele está dando um exemplo, né, de uma experiência feita até mesmo no colégio, e de como, né, o que acontece através de uma experiência, a mesma coisa repete com o nosso planeta, tá? Então, ele está imitando ali um funcionamento de uma bobina, tá? E o nosso planeta, ele não é tão diferente. Tá? O funcionamento, né, das camadas internas do planeta não é tão diferente. Né? Gera ali um fluxo magnético através de movimentos internos do planeta. Tá? Mas assista até o final para vocês entenderem o funcionamento, também as causas, as consequências, que é o que mais interessa. Então, praticamente, ele criou um campo eletromagnético, fazendo esse esquema, você ligando, pegando um fio de cobre. Vocês até podem fazer isso em casa. Vocês peguem um fio de cobre, descasquem o fio de cobre. Tá? É bom fazer isso também com as crianças, tá? Aí você pega o fio de cobre, enrola em um prego e as duas pernas do fio você conecta o positivo e o negativo na pilha. Você vai estar gerando o quê? Um campo eletromagnético, uma bobina. Então, ao redor dessa experiência vai estar gerando um campo eletromagnético. Tá? E aí ele vai colar automaticamente moedas, qualquer metal ali. Você vai estar formando um campo magnético através dessa experiência. Mas, professor, o que acontece quando eu simplesmente inverter essa polaridade da pilha? Eu trocar a pilha de lado, ó. Tá ok? Então aí o positivo fica desse lado e o negativo fica desse lado. Aí o que acontece? Essa corrente I, ela vai se inverter, ela vai caminhar para cá agora. Isso faz com que esse polo que era norte vira sul e o sul vira leste. Então, ó, é o que acontece. Muda a polaridade de nosso ímã. Entendeu?
Então é só uma mudança de polaridade no fluxo de corrente elétrica ao passar por uma bobina e você tem a inversão do campo magnético se você inverter a polaridade do ímã. Ok? Tudo bem. Agora acompanhem aqui o planeta Terra. Então o planeta Terra vai ser pensado por vocês agora como um grande ímã. Ó, pensa no ímã. Vocês vão pensar que aqui no núcleo da Terra existe uma bobina. Tá? Uma bobina. Essa bobina, na verdade, ela não é feita de metal, mas o núcleo é níquel. Como o núcleo é níquel e ferro, há um fluxo de corrente elétrica girando ao redor, né, desse núcleo. Na verdade, o núcleo da Terra não é assim, né? Ele está dizendo, está usando essa metodologia para poder ficar de fácil entendimento. Núcleo de níquel. E isso faz criar o famoso campo magnético, como aqui, ó, que é a criação de um campo magnético ao redor do ímã. E aqui se cria um campo magnético ao redor da Terra. E nós convencionamos, né, de que quando tem o polo, presta atenção, isso é muito importante, ó, aqui é o polo norte da Terra, ok? Aqui é o polo sul da Terra. Magneticamente é invertido, tá? Então, magneticamente, este aqui é o polo sul magnético da Terra e esse aqui é o polo norte magnético da Terra. Ele é invertido ao sentido norte-sul que a gente fala do polo magnético, tá? Muito bem. Então, esse fluxo aqui, que eu não vou explicar de onde ele vem, tem um monte de radioatividade, do núcleo, temperatura, um monte de coisa, gera um núcleo, tá ok? Gera esse fluxo. Então, nós temos um campo magnético muito grande que se estende. Então, para que haja a inversão do polo magnético da Terra, o que tem que acontecer? Meus amigos, é importante vocês prestarem atenção agora. Tá? Agora é a parte mais importante. É o trecho-chave do vídeo. Né? Tem que, se hoje o fluxo está para cá, da corrente elétrica, nós temos que inverter esse fluxo de corrente para que a polaridade inverta. Tá? E qual que é o problema? Isso já aconteceu muitas vezes na Terra, ao longo da história humana, inversão do polo magnético. É o polo magnético que inverte, não é o eixo da Terra que inverte, como todo mundo, tá? É só polaridade. Sim. Algum fenômeno que a gente desconhece acontece aqui no núcleo da Terra que faz com que haja inversão. Mas qual que é o grande problema e o grande perigo disso tudo? É que toda vez que vai ocorrer uma inversão, ela não ocorre tudo do dia para a noite. Ela simplesmente, essa corrente ela tem que começar a inverter. Para inverter, ela tem que parar. Ela está andando numa direção, ela está andando assim, de repente ela vai ter que diminuir, parar e inverter e voltar no sentido contrário na bobina. Esse momento que ela está parando para poder voltar, esse campo pode diminuir e praticamente zerar. Entenderam? E é aí que está o problema. A inversão dos polos magnéticos da Terra o deixam fraco. O problema é isso, é o que já está acontecendo. E acelerou em 30 anos uma velocidade absurda. Eu vou mostrá-los daqui a pouco, tá? O deslocamento. E o problema é que se fosse da noite para o dia estava bom, mas não. Isso é um processo lento, que o campo vai ficando cada vez mais fraco e vai chegar uma hora que ele vai ficar nulo, zerado, vamos perder. E o que vai acontecer? Vamos receber em cheio a radiação do espaço e do Sol. Tá? Não vamos ter escudo suficiente. E a atmosfera da Terra não vai aguentar, ela não vai suportar a ação do Sol e vai ser arrancada. Então o grande problema é esse. Então conforme ele vai desacelerando, o campo ele vai invertendo, ele vai ficando mais fraco, e aí o núcleo vai rotacionando, vai parando, freando, até parar de vez. E aí depois ele rotaciona no sentido reverso. O problema é que ele vai freando de forma lenta. Isso está acontecendo. O núcleo interno da Terra está desacelerando já. Tá? E isso explica os buracos no campo magnético, inclusive sobre o Brasil. A AMAS, a Anomalia Magnética do Atlântico Sul, em cima do Brasil, pode ser o resultado disso aí. Inclusive dá para fazer uma live
desse assunto, tá? Porque é um assunto bem importante. E nesse período a gente pode sofrer uma penetração de radiação cósmica, de radiação estelar, de vento solar, que pode prejudicar muita coisa. É o que aconteceu com Marte. O planeta Marte perdeu totalmente o campo magnético, ele deixou de existir. E isso fez com que toda a vida que existia no planeta Marte foi extinta. Hoje Marte, há milhões de anos que Marte é um grande deserto. E isso poderá acontecer com a Terra se nós perdermos definitivamente o campo magnético por algum motivo. Ok? É muito desconhecido para a ciência o que acontece no núcleo da Terra. Muito desconhecido, tá? Então, esta é a explicação e o conceito de uma inversão de campos magnéticos, de polaridade magnética na Terra, ok? É isso. Namastê. Então vocês estão vendo que é muito grave, embora que o professor Laércio não é uma pessoa catastrofista, mas para quem sabe ler pingo é letra. Ele comparou o que aconteceu com Marte. A vida era, né, se existiu vida em Marte, foi eliminada. Um dos motivos porque Marte perdeu o campo magnético. Então a Terra ela pode se tornar Marte nos próximos anos. Tá? Não é apenas emissão de CO2, é porque te desmatou, cortou uma árvorezinha. Não, o problema é muito mais complexo. E ninguém está falando disso. Inclusive, com ter respeito ao Sérgio Sacani, o Sérgio Sacani não fala disso. Da inversão dos campos magnéticos, da inversão dos polos e suas consequências. Nunca vi. Não sei porquê. Não sei. Tá? Mas é um assunto que não é tão bem tratado assim. Né? Observem aqui o deslocamento do polo magnético. Tá? Vou tentar ser bem breve. Anos de 1500. Vou ser bem breve aqui. Inclusive eu coloquei no TikTok, vou colocar no Instagram. Vocês podem acompanhar também por lá esse deslocamento. No ano de 1500, o que chama a atenção é a velocidade. Tá? Observe aqui o fluxo do campo magnético, 1590. Então eu vou avançando para 1600, 1640. Ele se deslocou um pouquinho. 1700, se deslocou um pouquinho. Né? 1790, está começando a andar. Vamos para 1900. Ele começou a andar, acelerou um pouquinho mais. Vocês estão vendo que de 400 anos atrás, 500 anos, ele está meio que se movendo muito lento. Tá? Agora, a peça-chave é essa, de 1990, ele ainda estava meio que no norte, bem no norte do Canadá. Meus amigos, é espantoso. Eu vou ampliar. Observem, de 90 para cá, observe esse ponto verde aqui. 94. Estão vendo? 1994. Tá? Eu vou acelerar para 2025. Observem que em 30 anos ele se moveu muito mais do que há 500 anos atrás. Tá? Eu vou acelerar. Pum! Olha só onde ele foi parar. Ele foi parar, meus amigos, na Sibéria. Ele saiu do Canadá e foi para a Sibéria em 30 anos. É algo assim terrível, tá? Agora, isso é algo terrível. Imagina, deu uma frisada. Pronto, carregou. Uma página pesada. Mas, claro, junto com o polo norte magnético, o polo sul magnético também, ele está se movendo ali na Antártida. Ele também houve um deslocamento, tá? Ele estava aqui, bem na Antártida, e está se dirigindo, ó, se movendo também. O que vai acontecer? Onde ele está agora? Ele está rumo à Austrália, tá? Ele está na Oceania, quase na Oceania. Saiu da Antártida rumo à Austrália. E o outro polo, bem em cima da Rússia. Eles vão se encontrar. Vai chegar uma hora que eles vão se encontrar. E vão passar um pelo outro. E vão completar a inversão. E o problema é que nesse processo, né, vai chegar um momento que ele vai enfraquecendo. A estrutura interna do nosso planeta, ela é dessa forma, como vocês podem observar. Ele é como se fosse um caroço de abacate. Tá? Então ali a crosta, o manto, o núcleo interno, núcleo externo e núcleo interno. Tá? Então através principalmente do movimento
do núcleo interno, como vocês estão vendo aqui, bem esse caroço aqui no centro, e esse outro por fora, né? Ou seja, é ferro e níquel denso, que é o núcleo interno, uma bola de ferro densa, e o que circunda essa bola de ferro é o núcleo externo, formado também por ferro e níquel líquido, não é denso. Então esse atrito ali entre os dois núcleos que é responsável, né? Acredita-se que devido ao campo magnético da Terra, a formação do campo magnético, né? Se, por exemplo, o campo magnético está invertendo, é porque está apresentando alguma anomalia ali dentro. E por que será? Coloque nos comentários. É importante o like e o compartilhamento desse vídeo, tá bom? Conto com vocês.